Olá a todos, eu, Ana Paula Turra, aqui com vocês de novo, mas agora em dicas de última hora, juntamente com a equipe do Aprova Concursos. Dicas de última hora, direito administrativo para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Concurso esse realizado pela banca Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas em direito administrativo já provou que gosta muito de ato administrativo. A dica de hoje é justamente sobre atos administrativos. Grande probabilidade aí de cobrança na sua prova. Gente, vamos falar de atributos ou características. Bom, atributos ou características estão no cabeçalho da sua questão, só vamos falar de uma coisinha mais específica e formal, né? Apareceu atributos, características. Apareceu característica no cabeçalho, está se falando de atributos, tá ok? Então, mero detalhe só para lembrar, mas de toda importância. Os atributos eu posso chamar de PAT, tá? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. PAT. A presunção de legitimidade é relativa, ou seja, iuris tantum, porque admite prova em contrário. A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos. Sim, aqueles de natureza pecuniária, como uma execução, não serão dotados de autoexecutoriedade, tá? Próximo aqui, nós vamos falar da tipicidade. Tipicidade é o atributo que está presente em todos os atos administrativos, porém unilaterais. Exatamente, todos os atos administrativos unilaterais. Imperatividade está presente em todos os atos administrativos que impõem obrigações. Por exemplo, certidão, não há que se falar em imperatividade, ok? Tome cuidado com a autoexecutoriedade, muito cuidado com a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade não estará presente em atos de natureza pecuniária, certo? Então, a administração pública, ela pode me aplicar uma multa, mas a cobrança desta multa não é dotada de autoexecutoriedade, ou seja, é necessário recorrer ao Poder Judiciário para me executar, certo? E os elementos do ato administrativo? Eu falo de competência, eu falo de objeto, forma, finalidade e motivo. Nós podemos trabalhar com vários macetes aqui, COFIFOMO, FIFOCOM ou COFEM, da forma que você melhor preferir. Bom, a competência. Peculiaridade importantíssima acerca da competência, lembre-se, sujeito competente não é o sujeito capaz, mas aquele que recebe a competência por lei. E aí nós falamos das características do elemento competência. Decorre sempre de lei, portanto, o sujeito competente não é o capaz, mas aquele que recebeu a competência de lei é improrrogável, é irrenunciável, é inderrogável. Em regra, pode ser delegada ou avocada, mas não delegamos, muito menos avocamos, em decisão em recurso administrativo, quando se tratar de competência exclusiva e quando se tratar da edição de atos normativos, certo? Vamos falar agora do objeto. O objeto é o efeito jurídico imediato do ato, é o conteúdo material do ato. Ele deve ser lícito, possível, moral, determinável. Finalidade e forma. Vamos primeiro falar da forma. A forma é a exteriorização do ato. É como o ato aparece na realidade. Normalmente a forma é escrita, mas nós podemos ter, eventualmente, a forma verbal, a forma por sinais. Como, por exemplo, o sinal de trânsito, certo? Finalidade é sempre o interesse público, sob pena de desvio de finalidade. Então, lembrando, a finalidade é sempre o interesse público. E ainda o interesse público específico. E vamos falar, por fim, do motivo. O motivo é o porquê do ato. Falou em motivo, eu tenho que lembrar de motivação. E anote aí, motivo todo ato tem. Motivado, nem todo ato será. E aí eu vou lembrar de os dois maiores exemplos cobrados com relação a atos que possuem motivo e não possuem motivação.
a livre nomeação e exoneração para cargo em comissão e a livre nomeação e exoneração para funções de confiança, previstos na Constituição no artigo 37. Então, quando a Constituição me utiliza, se vale da expressão livre nomeação, automaticamente a doutrina entende que não há necessidade de motivação. É claro que motivo terá, mas não haverá motivação. Agora, eu chego para você e digo, cuidado, lembre da teoria dos motivos determinantes. A validade do ato fica condicionada à veracidade do motivo. Aí eu digo para você, quando eu não era obrigada a motivar e motivei de forma mentirosa, repito, é um exemplo que eu uso já há anos e sempre dá certo, você nunca mais esquece. Eu não era obrigada a motivar e motivo de forma mentirosa. Pergunto a você, eu posso alegar em meu favor? Olha, eu não era obrigada a motivar, então se eu motivei de forma mentirosa, não há problema algum. Não. Veja que interessante. Se eu exonerei do cargo em comissão o João, sob a alegação, eu quis motivar, não era obrigada a motivar, mas motivei, sob a alegação de que João apresentava-se com frequência embriagado ao serviço público. João prova que era mentira. O ato será anulado, certo? Era melhor que eu não tivesse motivado. Então, veja comigo, a teoria dos motivos determinantes condiciona a validade do ato à veracidade do motivo, certo? Então, mesmo quando eu não era obrigada a motivar e motivei de forma mentirosa, há problemas. Gente, então essas dicas são as dicas finais, dicas de última hora de hoje com relação a ato administrativo. Fica ligado que na sequência nós voltamos com mais temas de direito administrativo e dicas de última hora. Tchau, tchau.